Bom, a nossa aula de hoje, então, ela é sobre circunferência. Considere a circunferência abaixo. Então, quando eu estou falando da circunferência no plano cartesiano, então, dado os eixos, né, x e y, essa circunferência ela tem um centro, então, considerando uma circunferência de centro nos pontos A e B, então, de coordenadas A e B, e um raio, e um ponto qualquer aqui pertencente a essa circunferência. Sempre que nós queremos determinar a equação dessa circunferência no plano, nós podemos usar a seguinte fórmula: x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, esse a e b são as coordenadas do centro da circunferência e o r é o raio da circunferência. A circunferência também ela pode ser interpretada da seguinte maneira: lugar geométrico dos pontos do plano que distam um valor fixo, que é o raio, de um ponto fixo, que é o centro. Então, quando eu trabalho com a circunferência como um lugar geométrico, eu estou falando de todos esses pontos aqui que estão nessa linha azul. Então, de novo, ó, lugar geométrico dos pontos do plano que distam um valor fixo, ou seja, esse raio desse centro. Então, qualquer ponto que eu pegue nessa linha azul, se eu pegar um ponto aqui em cima, a distância até o centro vai ser o mesmo, o raio da circunferência. É importante já aproveitar esse momento para falar o seguinte: nós podemos definir também lugar geométrico para esse caso de outras duas maneiras. Se ao invés de eu usar esse igual, se eu colocasse menor que R, eu estaria falando de todos os pontos que estão no interior dessa circunferência. E se eu colocasse maior do que R, eu estaria falando de todos os pontos que estão externo à circunferência. Então, alguns exemplos com essa situação. Primeiro, determine a equação da circunferência de centro, 2 menos 1 e raio 3. Então, eu vou aplicar essa minha fórmula. Então, o x e o y eu vou manter fixos. No lugar do A, a minha coordenada x, então 2. E no lugar do B, o menos 1. Então, trocando x por 2 e b por menos 1, como aqui já tem o menos da fórmula, aqui vai ficar menos 2 e aqui vai ficar menos 1, que vai virar y mais 1. Então, eu vou ter que desenvolver esses dois produtos notáveis aqui. Então, lembrando, x menos 2 ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes x vezes 2, 4x. Como é menos, menos. Mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4. Vai desenvolver esse outro produto notável também. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Igual 3 ao quadrado, 9. Depois que você faz isso, a gente costuma escrever a equação da circunferência igual a zero. Então, eu posso pegar esse 9, passar ele para cá com sinal de menos. Então, eu vou ter isso daqui. E aí, nós costumamos escrever a equação da circunferência na seguinte ordem. Começando com o x² e com o y ao quadrado. Depois, só com o x, só o y e depois os números. Então, essa minha equação vai ficar x² mais y ao quadrado menos 4x mais 2y, e aí 4 mais 1, 5, menos 9, 4. Então, essa daqui é a equação dessa circunferência aqui, uma circunferência de centro no ponto 2 menos 1 e raio 3. Também pode acontecer ao contrário, ser dado a equação, então agora foi dado aquela equação da circunferência, então determine o centro e o raio da circunferência de equação, x² mais y² menos 6x mais 4y igual a zero. Então, agora eu quero o centro e o raio. Bom, vou pensar de novo nessa minha fórmula.
Só que agora eu tenho que partir dessa equação dada e voltar nessa minha fórmula. Então, vou escrever aqui a minha equação. Já escrevi ela separada. Para pensar em voltar nisso, eu já separei x² e com o menos 6x e o y² com mais 4y, igual a zero, porque era o que estava aqui. Aí agora eu vou mostrar uma forma simples de você voltar nisso daqui. Quando eu pego para esses dois primeiros termos aqui, eu preciso usar uma técnica que a gente chama de completar quadrados, para eu ter um trinômio quadrado perfeito e então poder voltar nisso daqui. Olha só como é simples fazer esse completamento aí de quadrados. Primeira coisa que você vai fazer, esse termo aqui que está junto do x, você vai dividir por 2. Então, 6 dividido por 2, 3. Eleva ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Vai fazer a mesma coisa com esse outro termo. Vai pegar o 4, que é o número que está junto do y, dividir por 2 e elevar ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Então, o que acontece aqui? Eu preciso acrescentar o 9 aqui e acrescentar o 4 aqui para eu ter dois trinômios quadrados perfeitos. É isso que eu vou fazer aqui. Então, acrescentei o 9 depois do 6x e acrescentei o 4 depois do 4y. Só que se eu simplesmente acrescentar o 9 e o 4, eu estou modificando a minha equação. Então, para eu ter uma equação equivalente, o que eu fiz aqui depois do igual, também acrescentei o 9 e o 4. Então, aí eu continuo tendo uma equação equivalente. Esses três primeiros termos aqui é um trinômio quadrado perfeito. Como que eu fatoro isso daqui? X menos. Vai pegar esse termo aqui que você obteve ao dividir o 6 por 2. Então, vai ficar x menos 3 ao quadrado mais y mais 2, que é o resultado aqui da divisão, ao quadrado, igual 9 mais 4, 13. Vejam que a gente já chegou quase nessa equação aqui. A única coisa que está faltando é deixar esse raio ao quadrado. Como aqui está 13, não tem um número inteiro que é ao quadrado de 13. Porém, eu posso escrever desse jeito, ó. X menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual. Qual é o número real que é ao quadrado dá 13? Raiz quadrada de 13. Ao olhar para essa equação aqui, agora eu consigo determinar quem é o centro. 3 e menos 2, então sempre é o oposto. Então, 3 e menos 2 e raio, raiz de 13. Então, bom estudo a todos.